Tem reforma administrativa, não estou sabendo disso. Não será feita. O que tinha que ser feito de mais importante foi feito. Tem. Quando tiver necessidade, a gente faz. Também falou sobre mudanças, né, pontuais em algumas pastas, também na Câmara de Teresina. Aquela mudança da ETURB, né, e outras pastas que foram aprovadas na Câmara Municipal. A Câmara tem demonstrado muito zelo pela cidade e é importante que seja registrado, né? A ETURB, que eu quis acabar com a ETURB lá atrás, mas não foi possível, para reduzir custo da burocracia. E não sendo possível acabar com ela, a gente deu responsabilidade para que ela preste serviço e pague a conta que ela leva. A ETURB é uma empresa cara. Então ela toma de conta do asfalto, da iluminação pública e da limpeza pública. Então ela vai cumprindo a missão. Mas muita gente, talvez mais da metade dos servidores da ETURB, deverá estar atingindo a idade e o tempo de aposentadoria. Nós estamos tratando assim, quais são os direitos desses servidores. No caso da Prodaté, é uma empresa que era tipo uma autarquia, ela não podia prestar serviço, ela não podia gerar renda, receita, para poder ela se automanter ou diminuir a despesa que a prefeitura tem. A Câmara agora autorizou a fazer assim. Será feito, já foi aprovado. Eu não recebi ainda para ser homologado, mas claro que será. Araújo. Então, Natanael, as informações que a gente vem apurando desde o início da semana com alguns parlamentares e outros interlocutores do Palácio da Cidade é que aquele celeuma que a gente vinha observando, aquele sinal de atrito que vinha sendo ressaltado pelos vereadores municipais de Teresina, de fato apaziguou muito mais. A gente observou que no início do ano, o prefeito Silvio Mendes ali, de certa forma, não tinha nenhum tipo de oposição. Até por conta mesmo de hoje, o Partido dos Trabalhadores ser uma maior bancada na Câmara Municipal da capital, mas a gente não observava ali uma bancada opositora de fato, uma bancada mais ferrenha, em referente às ações da Prefeitura Municipal em si. Com todos os parlamentares da Câmara Municipal, o prefeito tinha ali uma lua de mel, que era assim que a gente falava no início do ano. Mas, passados-se os meses, a gente observou ali que alguns vereadores começaram a ficar insatisfeitos, porque os acordos firmados durante o pós-eleitoral de 2024 até o início, de fato, da atual gestão e, claro, do mandato dos parlamentares, aquilo que foi prometido, que foi acordado, não estava sendo entregue. E aí, por conta disso, a insatisfação começou a ser gerada, começou a se elevar com o passar dos meses e foi realmente, de fato, o estopim durante o meio do ano, quando a gente observou que os vereadores colocavam realmente, de fato, em suas falas na tribuna, no Parlamento Municipal, realmente, de fato, não estava sendo cumprido o que foi acordado com a Prefeitura. E agora a gente já observa no finalzinho de agosto e início de setembro que as emendas parlamentares, as emendas impositivas obrigatórias para a execução de obras das indicações parlamentares estão saindo. E aí algumas informações que viemos apurando é que para realmente, de fato, voltar àquela lua de mel que realmente foi observado no início do ano, alguns dizem até mesmo que o prefeito municipal da capital deve ali fazer uma nova reorganização no seu secretariado. Alguns dizem ali, segundo eu apurei, alguns vereadores estão insatisfeitos com a direção da SENDEC, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Outros falam também da Fundação Alferraz, que é ali chefiada pelo professor Kleber Montezuma. Outros dizem até mesmo que o prefeito Silvio Mendes deveria observar com mais ênfase as próprias SDUs e até mesmo outras pastas auxiliares. Só que aí, como o próprio prefeito Silvio Mendes destacou, essa reforma não deve acontecer agora nesse ano de 2025. Também creio que isso não deve acontecer. Eu acho que o prefeito Silvio Mendes deverá passar esse restante do ano, né? A gente agora tem pouco mais de 4 meses para finalizar o ano, ou seja, vai ser finalizado os ajustes fiscais de 2025. Só que agora, se tratando do ano que vem, já ali outro ingrediente especial, que são as eleições de 2026. Então, creio que alguns parlamentares poderão ali conversar mais intimamente com o gestor para que possa ali mudar algumas partes, para que possa agraciar, né, auxiliar ali determinadas lideranças, enfim, todas essas articulações ainda estão sendo montadas e, claro, também vai acontecer eleições na Câmara Municipal do ano que vem. Então, até o presente momento, acontecem sim que ocorrem essas especulações, mas eu acho que, de fato, uma reforma administrativa, como o próprio prefeito ressaltou, não acontece esse ano, mas há muitos indícios que possa acontecer no início do ano que vem.
Vou falar em Câmara Municipal, reforma administrativa. Alguma notícia sobre o retorno dos vereadores Ismael Silva e Aloysio Sampaio ao secretariado? Volta ou não volta? Foi batido o martelo, viu, Natan? Os suplentes estão numa ansiedade grande, viu? Porque era para ficar só agosto. Aí agosto, já estamos ao final de setembro. Voltam ou não voltam? Foi batido o martelo. No Diário Oficial do município, até a próxima terça-feira, vai sair a nomeação, a nomeação, né? Eles vão primeiro sair exatamente da Câmara Municipal de Teresina e deverão ser nomeados na Prefeitura Municipal de Teresina, tanto a Aloysio como o Ismael Silva. Vão sair no mesmo dia? Aí, essa que é a dúvida. A expectativa é que na segunda-feira, segundo as informações que eu observei hoje mais cedo, na segunda-feira deve acontecer uma reunião de Ismael, Aloysio e o prefeito Silvio Mendes, justamente para acertar os últimos pontos acerca da exoneração dos titulares das pastas, que também são indicações dos próprios vereadores. E aí acho que no máximo até a próxima terça-feira deverão ser retirados esses titulares das pastas e aí, claro, a nomeação dos vereadores. E, ou seja, a partir do dia 1º de outubro eu acho que deverá acontecer normalmente essas nomeações e aí sim, dar finalização a esses trâmites aí sobre essas penumbras que estavam acontecendo sobre se voltariam ou não para o Executivo Municipal, Ismael Silva e Aloysio Sampaio. Para a alegria de Samanta Cavalca e Pedro Alcântara, né? Pois é, e para a tristeza de quem vai ser o titular do mandato da suplente Samanta. É bom lembrar que toda essa confusão foi criada, né, foi gerada, vamos dizer assim, a partir do momento em que nenhum dos titulares quer sair primeiro, porque aquele que sair primeiro vai ter como suplente a vereadora Samanta Cavalca. E aí a briga, obviamente, não é nem uma questão pessoal, não é nem uma questão política, mas uma questão de estrutura mesmo, porque afinal de contas a nossa audiência, boa parte da nossa audiência sabe, o suplente, quando assume o mandato, ele naturalmente, o que se ocorre, né, nos bastidores é um acordo para que o suplente assuma, obviamente ele vai ter direito ao seu salário, mas a verba de gabinete, a estrutura de gabinete é ali dividida em um acordo de cavalheiros, né? E aí o titular muitas vezes fica com a metade, o suplente com a metade. Mas o normal, o usual, é que o titular, Natan, fica até com 80%, 90% dessa verba de gabinete, o suplente assume apenas com o salário, com 10% do gabinete. A vereadora Samanta, desde o início do mandato, bateu o pé e diz que se é ela que está no exercício do mandato, a estrutura de gabinete tem que ficar a serviço dela, né? Ela, inclusive, tem a lei ao seu lado, né? Vamos ver, então, como é que vai ser resolvida essa discussão, se o Palácio da Cidade vai entrar nessa seara, porque, querendo ou não, Natan, eu entendo que é algo que relaciona a articulação da base. Então, se o prefeito Silvio Mendes precisa de uma base no parlamento, naturalmente pode ajudar a corrigir essas questões, mas fica aí para a próxima semana, como disse o Ezequiel, a gente saber como é que vai ser o desenrolar dessa situação. Eu acho que a relação Pedro Alcântara-Aloysio Sampaio é mais tranquila, né? Acho que com Pedro Alcântara a relação é sempre mais tranquila, exatamente. A grande questão envolve o fato de Samanta Cavalca, no exercício do mandato, querer utilizar naturalmente toda a estrutura do gabinete. Como eu disse, ela tem a lei ao lado, mas a gente sabe que é uma decisão do titular sair ou não. Na minha avaliação, Natan, eu acho que aqueles atritos que a gente observou durante aquela saída, eu acho que foram superados. Será? Eu conversei com Samanta Cavalca agora recentemente, né? Ela me disse que, apesar de no início do ano ter tido realmente de fato aquele princípio de incêndio, né, que seria até necessário, o próprio vereador Aloysio Sampaio dá mais ênfase a esse assunto, até porque ele é presidente municipal do diretório do Partido Progressistas. Ele disse que não iria ingressar nessa celeuma que estava acontecendo, né, desse princípio de incêndio. Então, eu acho que aquele acordo que foi firmado, depois daquela ampla divulgação, daquele atrito que estava acontecendo entre os dois, eu acho que por conta do novo compasso hoje que a Prefeitura e, claro, o Partido Progressistas hoje tem no Parlamento Municipal, eu acho que isso não vai ser ressaltado na mesma dosimetria que aconteceu no início do ano. Então, eu acho que quando for realmente, de fato, finalizado no início agora de outubro, eu acho que vai ser já finalizado esses trâmites. Eu acho que não vai acontecer aquele incêndio que a gente observou no início do ano.